Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de todos vocês. Meus irmãos, eu vou falar um pouco com vocês do livro de Pedro, né? A segunda de Pedro. Eu achei interessante, eu achei muito produtivo, né? Esse texto e condiz com o que estamos vivenciando, né? Hoje em dia, aqui na Terra, né? Então, para quem quiser acompanhar, é o livro de Segunda de Pedro, né? Capítulo 2. Eu vou ler um pouco para vocês, para que todos nós analisemos, né? E refletimos sobre o que esse texto nos passa, né? No entanto, houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos instrutores entre vós. Estes mesmos introduzirão quietamente seitas destrutivas e repudiarão até mesmo o dono que os comprou. Então, meus irmãos, vocês veem, né? Cada vez mais estamos observando, né? E vendo situações em que as pessoas dizem que acreditam em Deus, dizem que servem a Deus, que seguem os mandamentos, as leis de Deus, né? Mas se nós observarmos as condutas das pessoas, elas mudam o conceito, elas mudam o teor, a forma de expressão da Bíblia, né? Elas mudam. De alguma forma, elas conduzem as palavras de Deus, né? Que estão relatadas na Bíblia, né? Através dos profetas escolhidos por Deus. Elas mudam a conduta para tirar de alguma forma um proveito, né? Da situação, né? Então, vocês veem, se todos aqueles, né, que dizem que leiam a Bíblia, que estudam a Bíblia, que têm temor a Deus, que respeita as leis de Deus, então por que será que agem de forma diferente do que condiz as Escrituras? São tantas as informações, né, que nós temos nas Escrituras do que é errado, do que é pecado, e mesmo assim as pessoas preferem dizer, né, que seguem tudo isso, que creiam em um Deus verdadeiro, mas agem de forma que desagrada ao Senhor Jeová, né? Agem de forma que desagrada. De uma certa forma, criam-se doutrinas que mudam o requinte, que mudam o cronograma inspiradas pelo Criador e passam a conduzir a situação de uma forma que é criada e manipulada por ela mesma. Então nós devemos atentarmos a isso. Atentarmos. Quando pegamos firme em um propósito com Deus, quando estamos decididos
a respeitar e seguir aos mandamentos de Deus, nós devemos saber interpretar e diferenciar as coisas, né? Muitos falsos profetas usam como defesa, às vezes uma palavrinha, eles pesquisam e acham uma brecha ali nas escrituras para dizer que assim, que o que ele está fazendo não está errado. Só que se nós pegarmos as escrituras e lermos o texto inteiro, nós vamos ter a convicção de que o que está em questão não é apenas aquela informação que ele está passando, né? É a mesma coisa, um exemplo banal. Você compra uma máquina de lavar roupa, vou usar esse exemplo, tá? Você sabe que o principal ali é você colocar na tomada e apertar o botão de liga. Obviamente, ela vai funcionar. Só que para o manuseio, para se ter uso de todas as suas funções, para garantir um bom funcionamento, para garantir uma vida longa, duradoura para aquele sistema, nós devemos ler o quê? O manual. E seguir a passo e à risca o que condiz o manual. Então, quando estamos nos aprofundando em leituras bíblicas, buscando conhecimento, buscando entendimento, nós devemos pegar do começo ao fim e analisar e interpretar o que nós estamos absolvendo. E não absolver apenas o que é viável e interessante para nós. Porque senão vai se ficar cômodo, porque senão vai se ficar fácil. Então, assim como a máquina, que aqui eu expus um exemplo, se você não seguir as diretrizes de funcionamento dela, o que vai ocorrer? O que vai ocasionar? Muito em breve ela vai apresentar um defeito, vindo até mesmo a estragar de uma forma que não terá como mais utilizá-la. Então, assim também é a palavra de Deus. Quando nós pegamos para estudar, para adquirir conhecimento e sabedoria, nós devemos saber certinho o que tem que ser feito, o que tem que ser seguido e respeitado. Porque senão será apenas uma leitura simples. E a consequência da má conduta relacionado a isso é o quê? É cada vez mais nos alimentarmos de pecado. E uma vez que se alimenta de pecado e vai sobrecarregando de pecado, qual é o significado disso depois? É a morte, é a perca da salvação, é a perca da vida eterna, é o distanciamento e o esfriamento com Deus. Então, por isso que devemos nos atentarmos a isso, não é verdade? E continuando a leitura, trazendo sobre si mesmo uma destruição veloz, é o que eu acabei de mencionar aqui. Às vezes achamos que estamos seguindo corretamente e nada mais estamos o quê? Trazendo sobre nós mesmos uma destruição veloz, né? Outros sim, muitos seguirão os seus atos de conduta desenfreada. Quantas pessoas hoje preferem e continuam andando, né? E seguindo seus atos de conduta desenfreado, suas atitudes, ações erradas. Preferem. E por causa destes, falar-se-á de modo ultrajante do caminho da verdade. O que nos quer dizer aqui? A pessoa ela está caminhando da forma errada,
ela está se envenenando dia após dia com o pecado. E ai daquele que chegar lá e dizer que ela está errada, que ela não deve fazer desta forma. Aqui na Bíblia mesmo nos fala, né? Que eles falarão de forma ultrajante do caminho da verdade. Que é o que existe muitos hoje aí, descrentes, né? Distanciados de Deus, da presença de Deus, da presença do Senhor Jesus Cristo. Aí qual que é a forma ultrajante que eles vão falar? Que nós somos tolos, que o Senhor não existe, que estamos perdendo o nosso tempo, a vida está passando, a vida está acabando e não estamos vivendo. Em um outro vídeo, para quem acompanha os meus vídeos, eu relato sobre isso. O que caracteriza verdadeiramente a vida? É agora o que estamos vivendo ou o que vamos viver após a vinda do Senhor Jesus Cristo? Essa vida que estamos aqui na terra, essa vida carnal, essa sim é curta, esta sim vai acabar. A vida, a palavra vida, ela vai ser depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso que devemos nos atentarmos. Explorar-vos-ão também em cobiça com palavras simuladas. Está vendo? Cobiças com palavras simuladas. É aquilo que eu li agora há pouco, né? Que eu passei, né? Li não, que eu passei agora há pouco. Eles estudam a Bíblia e tiram proveito do que lhes convém, simulam uma questão do qual a verdade não é aquela. Eles simulam e tiram proveito disso. Mas, quanto a eles, o julgamento, desde a antiguidade, não está avançando vagarosamente, e a destruição deles não está cochilando. O que é mais interessante nisso, meus irmãos, é que essas pessoas, assim como eu estou lendo e passando para vocês, essas pessoas, elas também estão tendo o conhecimento, o entendimento que os atos que elas estão cometendo não vai passar despercebido aos olhos de Deus. Deus, ele não está cochilando para os atos de todos nós. Então elas sabem que o preço pelo que elas estão cometendo vai chegar. A conta vai vir. Certamente, se Deus não se refreou de punir os anjos que pecaram, mas lançando-os aos tártaros, entregou-os a covas da profunda escuridão. Você vê, meus irmãos? Se Deus não se refreou, né? Se ele não teve misericórdia, nem de punir os anjos, você imagina nós, simples pecadores que nos achamos o dono de tudo, o dono da razão, a espécie assim, sabe, mais poderosa do planeta Terra. É aí que as pessoas vão se equivocar, vão se enganar, porque não somos nada. Se tirarmos o Senhor Jesus Cristo, se tirarmos Deus das nossas vidas, não somos mais ninguém a não ser objeto de manipulação de Satanás. Não é verdade? E continuando a leitura, reservando-os para o julgamento. Então todo ato vai ter julgamento, vai ser julgado. E ele não se refreou de punir um mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 que eram a sua família. Então você vê que ele não se refreou.
na época de Noé, na época do dilúvio. Ele salvou Noé e sua família e acabou com a cidade, com as pessoas através do dilúvio, do qual muitos não acreditavam e do qual muitos hoje não acreditam que Jesus está voltando. Continuando, né, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ele as condenou, estabelecendo para as pessoas ímpias um modelo das coisas que hão de vir. E pessoas continuam a pagar para ver. E pessoas continuam a duvidar da justiça e do poder de Deus, né? E ele livrou o justo Ló, a quem afligia grandemente que os que desafiavam a lei se entregavam à conduta desenfreada. Porque esse justo, porque esse justo, pelo que via e ouvia de dia e de noite, enquanto morava com eles, atormentava a sua alma, justa em razão das ações deles contra a lei. Então você vê, meus amados, nesse pequeno texto que aqui eu passei para vocês, mostra, né, como estamos hoje, a sociedade humana, né? Você vê como que estamos indo de mal a pior, desenfreadamente, e não estamos tendo conta da situação. As pessoas estão cada vez mais sendo empurradas por Satanás à beira do abismo, à beira do caos em que Satanás vai passar, né? Que é a sua morte. Ele, antes de ser jogado, né, nesse poço profundo, que existe um rio de lava, né? Ele está fazendo o quê? Ele está empurrando centenas, milhares de pessoas. Cada vez mais as pessoas se aproximam desse abismo e não estão tendo reflexão do que está prestes a acontecer. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço encarecidamente a vocês que continuem o seu propósito com Deus, continuem a sua luta, continuem na perseverança, para que vocês tenham direito à coroa da vida. Muitos serão as armadilhas, as tentações e provações do inimigo, né? Por isso cabe a cada um se atentar e se proteger, se guardar de tudo isso que está vindo e está por vir. Amém? Meus irmãos, eu queria apenas passar essa palavra para vocês, tá bom? Da mesma forma que eu achei muito rica em informações, creio que vocês também acharão, não é verdade? Então vou encerrando essa leitura por aqui e desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira, que Deus prevaleça, derramando sobre vocês proteção, força e fé, para que venhamos a vencer todas as batalhas que surgirão no decorrer de nossas vidas,
até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus.